Talvez nenhuma outra banda tenha traduzido de maneira tão genuína, tão inconfundível, o espírito de uma geração inteira aqui no Rio Grande do Sul. Era uma turma que não sabia mesmo se estava certo ou se estava errada, porque normalmente é assim, né, que um guri de 20 e poucos anos, como eles eram também, costuma se sentir. Não sei, assim como Cachorro Louco, A Irmã do Dr. Robert, Nunca Mais Voltar, estão entre as músicas que eu mais cantei na minha vida e são verdadeiros hinos da nossa geração, do TNT, a banda que estourou nos anos 80 e até hoje é a maior referência quando a gente fala em rock gaúcho. E o TNT voltou. Pelo menos um show está confirmado. Vamos entender direitinho o que vem pela frente. Mas no Auditório Araújo Viana eles se apresentam no dia 19 de dezembro. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. A produção desse episódio é da Rafaela Knevitz, a Ana Ruff e o Leandro Carvalho tocam a operação de áudio. A Juliana Bublitz, minha parceira habitual aqui, continua de férias. E aqui comigo estão Charles Master e Luiz Henrique, o Tchê Gomes. E aí, gente? Muito obrigado, que bom receber vocês. Bom, prazer pra gente, Paulo Germano. Cara, vocês são ídolos pra mim. Eu já devo ter dito isso em algum momento pra vocês. Nós também somos teu fã. Eu pensei que tu ia dizer, nós também somos teus ídolos. E eu ia dizer, tá certo. Que bom, Charles. Obrigado, cara. Sempre que tu apresenta alguma coisa e tal. Legal, cara. Nós sabemos que... Pô, fico muito honrado, que vem coisa boa aí. Quando tu abre a boca... Só fala quando tu tem certeza, né? Eu sei disso. Que bom, cara. Obrigado. Cara, vocês fizeram parte, eu tenho certeza, da vida de muita gente que tá nos ouvindo e da minha também. Cara, o que eu escutei o som de vocês não tá no mapa. E aí a minha primeira pergunta é o seguinte, vocês enjoam em algum momento? Vocês estão agora voltando e tocando músicas que vocês tocaram sei lá quantas mil vezes. Alguma delas vocês cansam? Vocês, não aguento mais tocar isso aqui, ou não? Qual é que é a relação de vocês com as músicas? Porque eu lembro, algumas bandas, vocês lembram Los Hermanos? Uma época lá eles disseram que não queriam mais tocar Ana Júlia porque encheram o saco da música, não nos representa mais e tal. O que vocês acham disso? Eu acho que cada um pensa de uma forma, tem momentos que alguns artistas enjoam, porque como tu falaste, a gente repete muito, né? Ensaio, show. Chega a enjoar às vezes, Charles? Cara, eu vou te dizer assim, pagando bem até não enjoa, né? Mas, não, falando sério agora, não sei se é enjoo, se às vezes tem tanta coisa na cabeça da gente, momentos da vida, claro. Que tem outras coisas que estão ocupando a cabeça, assim, que tu... Né? Nesse momento não. Nesse momento tudo é muito novidade, como foi lá atrás pra nós, porque a gente tá há 20 anos sem tocar juntos. Nesse momento vocês estão curtindo tocar Gata Maluca, sim, Cachorro Louco? Até aquelas que algum dia já passou pela nossa cabeça, que a gente poderia estar pensando em estar de saco cheio, como tu falaste, de executar a música. Nesse momento ainda não sentimos isso. Tá legal de fazer. Tá muito legal. Essa energia que vem também da galera pra nós, né, tia? Isso. É uma coisa, é a mesma coisa que vem da galera pra nós, é o que a gente espera está emitindo também para eles, né? Claro. Passando para eles. E eu acho que é por isso que vem de lá para cá também. É uma resposta do que a gente está sentindo. A gente está super feliz de estar nesse momento juntos, de ter unido a família de novo, depois de 20 anos, está executando essas músicas. Uhum. E a gente marcou só esse show, como tu falaste, porque a gente queria sentir isso exatamente, se a gente ia sentir de novo aquela emoção como a gente está sentindo, ou se a gente simplesmente ia tocar as músicas e dizer assim, pô, já não tô afim de tocar de novo, sabe? Entendi, essa som aí. Entendi. Então, é isso que a gente queria ver, não queríamos dar assim, tipo uma esperança pra galera que a gente fosse continuar, fosse voltar, gravar tal. Disco, um passo de cada vez. E daí né? o pessoal nos pergunta, agora antes de vir aqui também, nessa tua gravação aqui, o pessoal estava nos entrevistando de outros meios de comunicação e nos perguntou qual eram os planos para o futuro. E daí quem responderia isso com certeza seria o Márcio, mas como ele não está aqui, eu vou responder por ele. Márcio ele gosta, tem umas que ele adora responder, essa é uma, né? Então, o Márcio responderia mais ou menos assim: o futuro é o show agora de quinta-feira do dia 19 de dezembro. Foi uma data garimpada que a gente marcou em cima da hora ali no Araújo. Eu e o Tia fomos lá para marcar essa data, que ficaria só por ano de 2025, né? Por ano que tá chegando aí. Mas daí tinha essa quinta-feira que estava liberada, e eu e o Tia achamos que era conveniente a gente dar esse pontapé aí e pelo sim, pelo não, nos organizar e claro, as pressas. Claro. E até para deixar claro, quem está nos ouvindo agora... para vender os ingressos, mas já estão todos esgotados. Quem está nos ouvindo agora já passou, provavelmente foi ao show
ou perdeu o show, porque a gente que tá legal. sendo ouvido na Sim, sexta-feira. sim, na Sim. sexta. Embora estejamos gravando na Então vamos nos referir ao quarta, show que vai né? Hoje é acontecer, porém... Um show Isso, que já aconteceu, que talvez. já aconteceu, né? E eu espero que tenha sido um sucesso, cara. Como é que foi o Eu show também. ontem? Paulo, deixa eu foi fazer muito uma... bom. A gente tem maneiras diferentes de Claro, tia. interpretar e de responder, fazer uma leitura, assim, né, dessa vida, desse episódio da vida da gente, que é a banda e tal. Mas quando tu pergunta, assim, a questão, tu enjoa de tocar, mas vocês enjoam. Cara, as músicas que a gente toca, elas são criações nossas, né? Às vezes uma colaboração, enfim, elas chegaram de maneiras diferentes, né? Tem música só do Charles, tem música minha do Charles, tem música que a primeira parte era do Charles, a segunda parte era minha. Então tem diferentes arranjos de como essas músicas elas foram concebidas, né? E sendo assim, eu chego até a comparar como as pessoas da família que a gente tem. A gente não enjoa, a gente tem uma relação com as pessoas. Às vezes essa relação ela é diferente de um dia para o outro. Sem dúvida, né? Claro. Né? Então ela é dinâmica. Sim, tu não deixa de ter carinho e amor por essas Exato, pessoas né? como pelas músicas, mas tem momentos que elas estão menos presentes. Isso, essas músicas, elas, na verdade, elas ajudaram a ser o que a gente é hoje. Né? Elas fazem parte da nossa vida, né? Essas músicas nos uniram, né? Elas fazem parte de toda uma história nossa, de relação, de famílias, de filhos, como a gente estava falando, os filhos do Charles, meus filhos, os filhos do Márcio, o TNT como uma família, né? Como um complexo de relações, né? Então, na verdade, a gente não enjoa, a gente só tem uma relação diferente de uma noite para outra com elas, sabe? E, enfim, eu agora fiz essa análise, assim, né? Eu talvez nunca tivesse Parado pra pensar sobre entregado, né, uma resposta, assim, mas enfim, elas também fazem parte de famílias de outras pessoas. Então o show que já passou, né, mas a gente está falando agora, enfim, o repertório que a gente montou, eu acho que ele teve teve esse tipo de pensamento, de carinho, né, com o público que a gente sabia que ia procurar a gente para estar no Araújo Viana dia 19. Claro. Né? Então, enfim, é isso aí. Vocês estão curtindo esse momento, imagino eu, ou vocês não estavam reunidos a tempo, né? Ou também, imagino que possa ter contratempos, porque se vocês pararam de tocar juntos em algum momento, é porque houve um motivo. Vocês estão conseguindo, hoje, mais maduros, a relação entre vocês é boa, vocês estão indo bem nos ensaios, estão gostando, pode ter mais, isso pode continuar dali por diante, depois desse show que foi ontem, mas que na verdade não aconteceu ainda? Talvez a gente tenha demorado tanto tempo para chegar à decisão de se unir, justamente por isso. Porque acho que em outros momentos não tínhamos essa certeza de que a coisa ia ser legal. E o TNT nunca fez alguma coisa, nunca submeteu a alguma coisa que não fosse para ser legal. Quando a gente fazia um disco, a gente queria que todas as músicas fossem legais, que todo mundo fosse escutar. Por isso que o TNT é um grupo que só fez 3, 4 discos aí. O resto, as outras são coletâneas ou ao vivo com as mesmas músicas, mas disco de inéditas. A gente pode se referir a 3, 4 discos, são 4 álbuns. 4. Né? E todas as músicas de todas as faixas de todos eles são sucesso. Então, todas as músicas são legais, esse momento ele é legal. São muito sucesso, e ele tem muita impressionante. veracidade esse momento. Talvez a gente não tenha se unido nos 20 anos que se passaram, também por obra do destino. Eu sou um cara que acredita muito no destino, talvez tenha sido pra gente aprender alguma coisa que a gente veio a partir disso, mas que bom que a gente tá juntos agora e nesse momento aí pra fazer esse show, quer dizer, que bom que a gente que estamos juntos agora, fizemos esse show. É isso aí, né? Fizemos, foi ontem, mas ainda não aconteceu, mas foi ontem. E daí a gente sabe que talvez a gente não tenha conseguido se reunir antes, porque talvez não fosse a hora, talvez não tivesse todos esses pontinhos, todas essas coisas. Não foram coisas graves que aconteceram com a gente, mas foi aquele desgaste natural do convívio acirrado, de uma banda. A gente se conhecia desde molequinho, a gente acordava junto, dormia junto, morava junto, compunha junto, passamos os principais momentos e mais importantes da nossa vida juntos, amadurecendo juntos, aprendendo juntos, botando a cara pra bater,
né? Sem nenhuma responsabilidade de grandes empresários ou pessoas de mais idade, sendo da família ou mesmo contratados, empresários, produtores, nos auxiliando, né? Nós fomos para o centro do país na cara e na coragem, passar por todos aqueles momentos que grandes artistas com grandes empresários, em grandes companhias... Vocês tinham 22 a 21 anos. Acho que tínhamos menos, não? Menos? Sim, porque quando a gente gravou o primeiro álbum ali, quando a gente gravou o primeiro disco do TNT, em 87, primeiro álbum do TNT, 87. Tu tinha uns 19. Sim, porque eu faço aniversário em dezembro. Uhum. Eu faço 11 de dezembro, então eu tinha 19. E esse primeiro é o que tem Não Sei? Não, o segundo. O segundo tem Não Sei. O primeiro tem o que? Entrar nessa? O segundo álbum foi um desafio. Entrar nessa. O primeiro tem Entrar Nessa, tem Cachorro Louco, tem a Deb. Um monte, só tem Identidade Zero, tem Ana Banana. Só sucesso, só sucesso todos. Daí, em todos eles, né? A gente depois passa nos outros discos pro Gata Maluca, Não Sei, Charles Master, e a história Irmã do dessas Dr. músicas? Robert, Nunca Mais Voltar. Tem algumas dessas músicas que ficam... Tem histórias que, por exemplo, Dr. Robert, eu sempre penso... Nunca perguntei pra vocês qual é a história da irmã do Dr. Robert, mas eu sempre lembro dos Beatles. Sim. Do Dr. Robert lá no Revólver, que era o dentista, que levou ácido, inclusive, pro John. Pro John, E essa é a irmã desse Dr. Robert dos Beatles. Foi uma história imaginária, assim, né? Por curtir também a música dos Beatles, né? E por querer colocar alguma coisa que tivesse, né? Uma referência, alguma coisa que a gente curtia e fazer uma história como a gente sabia fazer a partir das coisas que aconteciam com a gente, ou com nossos amigos, ou com conhecidos, pessoas próximas, e a gente criava, fazia, ia por um lado, ia por outro. Era uma história imaginária da irmã do Dr. Robert que era uma mina legal e tal. Isso. Cara, eu adoro. E Não Sei. Vocês podem... Desculpa ficar incomodado. É uma oportunidade que eu tenho, cara, de perguntar sobre as músicas que eu mais cantei na minha vida. Não Sei. Eu acho sensacional. Eu tentei falar isso no início, ali na abertura. Porque Não Sei era o que eu era, cara. O jovem, tudo que ele quer responder em determinado momento, o que ele quer dizer, não sei, eu não sei. E vocês, tu entende? Cara, é difícil isso, captar esse espírito. Tem uma coisa, Paulo Germano, que é muito engraçada, talvez nunca tenha comentado isso na frente do Tia, mas uma coisa que é muito... as pessoas dizem, pô, tem uma música que é igual Não Sei, tal artista. Pô, tem uma música igual a Identidade Zero. Por incrível que pareça, a gente veio conhecer essas músicas depois. Mas as músicas são anteriores. E aí o pessoal de músicas anteriores... Sim, eu acredito. E daí o pessoal vem dizer, porra, mas tem uma música igual do fulano de tal, que é assim, então... Cara, a gente veio conhecer essas músicas depois de ter feito as nossas. Claro. E essas... Vocês lembram disso? Não Sei, por exemplo. Pois é. É que eu tenho uma lembrança, tá? Eu tenho uma lembrança de várias, assim, né? Mas o lance da guitarra ali, aquela introdução, eu lembro que eu... O tchan, tchan, foi um negócio que eu toco, né? E foi um troço que eu lembro de ter lá, quando a gente ensaiava no Felipe Jotz, ali na Rua Santo Antônio. Felipe Jotz era o batera, né? O baterista, né? Felipe. Eu lembro que eu tava com uma fita, como é que se chama? VHS, né? Cassete, VHS mesmo. O VHS, de vídeo. Com um show dos Stones. E eu lembro de ter ficado, assim, eu vi o show e ficava tentando tirar, tocando, né? Acompanhar as músicas e aprendendo algumas delas. E eu lembro que teve um momento de Beast of Burden, né, dos Stones, que eu ouvi aquele riff e eu toquei de um jeito meu, assim, não era. E ficou legal. E aí eu lembro que eu cheguei no ensaio, eu toquei o riff e a gente meio que começou a desenvolver a partir dali. Na verdade, cada música ela tem uma onda, assim. A gente sempre ouviu, Paulo, assim, as referências das bandas que a gente escutava. Claro. Né? Seja Beatles, Stones, The Who, o 10 Years After, eu lembro que uma época o Charles pirou Mutantes, sabe? A gente ouvia muito e tentava absorver aquilo de alguma forma e se a gente for analisar, né, o repertório todo, ele tem fundamento nessas bandas... Totalmente. Né, que deram origem, né? Contaram a história do rock, do blues e da música pop. E como é que era o sotaque do Charles? Era muito... Era outra coisa que fazia a gente se identificar muito, porque era carregado. Era o sotaque de Porto Alegre. Se eu tô certo ou se eu tô errado, né? Isso era muito marcante no TNT. Mais do que de Porto Alegre, do Bonfim. Do Bonfim. Do Bonfim. E como é que foi? Foi uma época que a gente tava vivendo o Bonfim a fundo, assim. Vocês eram do Bonfim todos?
Sim. Daquela região ali. Daquela região ali. O que, na Calduro, por ali? Isso, eu morava na Calduro, né, o Flávio, né, O Flávio, que era o Júpiter Maçã, também morava na ali. Calduro, no mesmo prédio que eu. E estudavam ali no Anne Frank Sim, ali? no Anne Frank. Tu também, Charles? Também. Tá, e aí foi ali que se conheceram, né? Com Foi 16 no prédio, anos. com 4 anos eu conheci o Flávio. Nós somos os primeiros moradores do condomínio Eletra, onde a gente fez as músicas do primeiro disco. Era o vizinho de São minhas e prédio. do Flávio. E a gente se conheceu com 4 anos. Eu tinha um mês a mais que ele. Eu sou de 11 de dezembro de 67. Flávio, Ele só pra de... quem eventualmente não sabe, o Flávio Basso, que viria a ser o Júpiter Júpiter. Maçã, depois sai do TNT e funda os Cascaveletes, né? Sai depois do Rock Grande do Sul. Uhum. E faz os Cascaveletes. E eu o- assumo a liderança do TNT, Uhum. gravo o primeiro disco com músicas minhas e dele, e convido o Tchê. O Tchê ali da banda também, do O Bonfim. Tchê era ali. nosso operador de som, morava no Bonfim. Eu ele- era colega do Márcio, no Instituto de Educação. Do eu e o Márcio Petraco, o guitarrista. Isso, a E gente depois tem o uma Márcio relação e de colégio depois, e também. depois o Márcio passou a ser meu colega no colégio israelita. Uhum. E daí eu conheci o Márcio depois que ele foi colega do Tchê. E daí eu apresentei o Márcio pro Flávio e coloquei ele na banda. Mas o Márcio e o Flávio também tem uma outra Eles nasceram coincidência. no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Tu tá brincando, No mesmo cara. hospital. E quando levaram um filho pra mãe de um deles quase foram amamentar, trocados. levaram a criança trocada. Não. Então, sim, e daí eles Não, diziam que eles foram feitos pra tocar na mesma banda. Porque... Isso o Márcio e o Flávio. Júpiter, é. Cara, isso é real, É cara. verdade, cara. Tem tijolinho no jornal, recorte, né? Do nascimento. Eles dos nasceram dois. 26 de janeiro de 68. Aquarianos. Mas isso No de que Hospital trocaram Fêmea. eles é mentira. Isso aí é lenda urbana. Trocaram. Levaram pra uma Levaram mãe a amamentar o criança- outro. Aham. Pra mãe do Flávio, levaram a criança errada pra ela amamentar. O Márcio, no caso. Porque naquela época era assim um pouco. Aí a gente não sabe, mas eles Não, disseram não, que mas era. é o Márcio, é o E Márcio. eu até acredito que sim. É que não tem uma. Maravilhoso, É que se foi, O mundo é uma ervilha, o Márcio né? tem uma mancha. O Márcio tem uma mancha na perna, como a Angélica tem na. E foi isso. Parece que isso aí é que. Opa, parei um pouquinho, mas o outro tinha uma mancha na perna. Maravilhoso. Mas aí onde é que a gente tava? Aí vocês formaram a banda, aí nós tava no Sotaque. O sotaque. Aí o sotaque a gente do- começou, do a Charles. gente começou a viver muito o Bonfim, começou a compor, começou a Isso. sair à noite, no momento que a gente saía à noite, ia no Ocidente, se divertia, né? Curtia, tocava, ali a gente conheceu os Replicantes, nós éramos mais novos do que eles, mas conhecemos Replicantes, conhecemos The Fala, conhecemos o Júlio Reni, Toda essa todo aquele turma aí. movimento cultural voltado para a cena musical, né? Do Rio Grande do Sul, Que é a mais grande precisamente cena do Porto rock Alegre, gaúcho, aquela assim. cena do rock gaúcho que acontecia de forma efervescente ali naquele espaço, naquele bairro, naquele lugar de Porto Alegre. Total. Né? Um local onde a boemia acontecia em plena forma e tinha cena- com todos os graus de maturação possíveis. Não, Oswaldo Aranha. Não, Oswaldo Aranha. E eu acho também que tinha uma questão assim que aquilo ali era. Primeira metade dos anos 80, digamos, né? E tinha toda a questão do movimento punk, né? Da cena punk. Isso é um lance curioso, cara. Eu li uma Muito história. curioso. Porque tinha Oswaldo Aranha, a coisa do movimento punk, a galera que se vestia de cabelo. moicano, jaqueta de couro. Que era uma galera da zona metropolitana de Porto Alegre. Isso, não era Que no Bonfim. porque Não a galera eram vinha. daqui. Vinham do centro, vinham de outros mas os caras bairros. tinham que virar a madrugada pra pegar o ônibus pra Canoas, voltar. Viamão, Então eles ficavam no Oswaldo Aranha. Petrópolis, é muito em todos os louco lugares. isso. Ali as tribos se juntavam. Eles ficavam sentados, tinha uma funerária na esquina que era Pio XII, eles ficavam tudo sentados ali de moicanão, assim, aqueles caixão desenhado na parede, assim, que os punk eles sentavam. era uma galera que Do vinha outro de lado fora. da rua era o Ocidente. Sim. E Nós os Gerbasi temos- com os Replicantes, que eram mais velhos do que a gente, nos adotaram. Né? E a gente não podia entrar no Ocidente por causa da idade. Tinha que ser maior de idade para poder entrar no Ocidente. E aí o Fiapo, na época, nos deu uma carteirinha, que era um código de barras. Fiapa do dono do Ocidente. Que a gente poderia entrar no Ocidente, aquele era um passe livre para entrar no Ocidente. A gente ganhou o carinho de todos os punks e de todo mundo, quando o Gerbasi, que tinha banda com o Vander e tal, né? Os Replicantes e tal. Replicantes. Quando eles nos apadrinharam, então a gente começou a abrir os shows dos Replicantes, né? E aí a gente ganhou o carinho
E assim, o amor de todos aqueles punks que ficavam sentados do outro lado da rua são nossos amigos até hoje. Muitos deles viraram... Um deles era road dos Replicantes, virou nosso operador de som. Posteriormente, o operador de som do Roberto Carlos, o Silvinho, André Colli, que é o operador e braço direito do Roberto Carlos até hoje, desde que acabou o TNT. Punk no Bar João ali. Sim, Sensacional, cara. Era baixista. Ele foi casado com uma das nossas produtoras, também viajaram muito tempo conosco, antes dele ir pro Roberto Carlos, ele trabalhava com o TNT, com a Ple. E essa época, como é que vocês, aproveitando esse momento, como é que vocês lidaram? Eu gosto disso porque eu falo sobre isso também, na relação que eu tive na minha vida. E não tinha quem mexesse com o TNT ali, porque nós éramos molequinhos, menor de idade, e se alguém levantasse um dedo pra gente... Todo mundo gostava de vocês. Todas aquelas tribos de punk ali, do outro lado e do ocidente, os que iam no ocidente, os que ficavam do outro lado da rua, se uniam pra defender os TNT. Então a gente caiu na graça de todo mundo. Claro. A gente era muito educado, a gente fazia som, e a gente não conseguia rotular o que a gente fazia. A gente queria tocar rock, a gente queria tocar que nem os garotos da rua, só que a gente não conseguia. Os garotos da rua Mas um pouquinho mais velhos que vocês. Eram mais velhos, eram geração à frente. Quindinho. Então eles já conseguiam Isso, tocar, desdobrar, Bebeco, rock. isso. E eles começaram a nos... Tá, mas isso aí vocês estão falando, vocês tinham 16 anos, estavam no colégio. 17 anos. 17 anos. 17 anos, saindo do Tá, e colégio. eu vou voltar pro sotaque ali, mas eu não quero perder esse gancho aqui. que eu te Nessa interrompi, época, imagina, eu que te interrompi, tu que tá aqui pra falar, Charles. Nessa época, e eu gosto de perguntar isso porque é uma coisa que é cara pra mim, eu também falo sobre isso, enfim, na relação que eu tive. Mas o excesso, né, cara, faz parte disso, da boemia, de beber demais, de curtir a vida e se passar do ponto. Isso é do jogo, é da juventude. Vocês conviveram bem com isso e mais adiante isso teve reflexos nocivos ou positivos, ou isso foi tudo bem pra todos vocês? Muito, a gente sempre foi muito comportado. Inclusive o pessoal tem uma ideia do TNT totalmente contrária do que é. É porque, porque o Júpiter tinha essa visão de ser um cara mais abusivo com as substâncias. Ele utilizava bebida e drogas e coisas de uma forma mais agressiva. O que foi também um bom motivo, talvez o principal motivo para a saída dele do TNT e eu assumi como band leader. Entendi. Essas músicas que fizeram sucesso no primeiro disco, assinadas por mim e por ele, também, o Flávio, nesse momento aí, ele já queria falar coisas num sentido mais sexual, colocar palavras mais abruptas diante de uma programação de rádio na época, e eu queria fazer uma coisa mais popular. Perfeito. Eu queria que o TNT fosse uma coisa mais comportada, como eu era. Sim, até para atingir um público um pouco mais vasto. Pra tocar na rádio, que o meu objetivo era tocar na rádio. Eu dizia assim, só tocando na rádio que a gente vai ter show. Sim. E eu tu queria ser o rock e queria ser comercial ao mesmo tempo. Queria, porque eu escutava muito rock brasileiro. Naquele momento o rock gaúcho tava fervendo, mas o rock brasileiro é o que nos fez fazer aquilo ali. A gente escutou tanto rock brasileiro e a gente ia tanto no Araújo, lá onde tocamos agora, para escutar o rock brasileiro, que uma dessas passagens de som, quando a gente ia lá, a gente brasileiro, que você está dizendo, é Legião... Legião, Paralamas, Titãs. Tudo isso aí era uma coisa que vinha do centro do país, né? Claro. Por regiões, assim, vinha o rock de Brasília, vinha o rock de São Paulo, vinha o rock do Rio, e chegou a vez do rock do Rio Grande do Sul. Quando chegou a vez do Rio Grande do Sul, a gente disse, agora nós eu acho que dá pra gente fazer, né? Claro, então vamos tentar. Tu tinha esse objetivo, claro, de... Sempre tive muito esse objetivo de fazer discos repletos de músicas comerciais e músicas que fossem hits e que ficassem... Não sabia se nós íamos ter a oportunidade, se o destino ia nos reservar a felicidade de passar 10, 15, 20 anos juntos, fazendo assim, nós só teríamos aqueles 3 discos. Claro. E o que eu pensei foi o seguinte, se nós tivéssemos só aqueles 3 discos, o ideal é que tivesse música para ficar virando bastante tempo, até porventura, se a gente tivesse algum desencontro, né, alguma coisa... que isso aí suprisse o tempo, e foi o que aconteceu. O destino nos separou, assim como ele nos uniu, ele nos separou. E as músicas continuaram virando. Hoje a gente tem gerações como dos meus filhos, de 9, de 12, de 19, crianças de menos do que isso que vão nos nossos shows, quando são, digo, nossos shows individuais que a gente faz, o Tia com os trabalhos dele, eu com os meus, o Márcio com o dele, o João com o dele, o Fábio, o Paulo, né, com as coisas que a gente faz, a gente presencia e tem a participação de crianças de 5 anos, de 6 anos. Outro dia tinha umas crianças, eu estava tocando num show ao vivo, eu gosto de contar essa história, os Mários têm as dele e eu tenho as minhas. Eu só ri. Conta. Eu tava, um cara com uma criança no colo, eu tava tocando em Osório, e daí o cara tava com a criança no colo e
Passou o show todo e eu via, a gente nota, porque a criança, tinham várias crianças, mas essa criança tava cantando todas as músicas, eu via ela mexer, ela não errava uma frase, uma sílaba, nada. Músicas do TNT. Músicas do TNT e da minha carreira solo Aham. também. As que eu faço no meu show solo daí, né? É um show meu, né? E daí, no outro dia eu recebi pelo Instagram uma mensagem da mãe. A criança tava no colo de um cara, mas eu vi pela foto que a senhora essa mandou, que se tratava de uma daquelas crianças que estavam com os pais ali na frente do palco. E daí ela diz assim: pai, eu fui no show com o pai, ela falando pra mãe quando chegou em casa, 5 anos a menina. Eu fui no show com o pai e o Charles Master é de verdade, ele existe. Ela disse pra mãe. Que legal. Eu achei isso aí muito legal. Voltei pro Tia, não me canso de falar, porque Que legal, cara. eu achei um super elogio, assim, né, no sentido... Sim, porque a mãe falava de ti. A mãe falava Pois é, do TNT, falava ele é de verdade, ele existe, não é só existe. papo que tu me Que lançou legal, mesmo. cara. Tipo, o pai me levou lá e é real a parada. Espetacular. É. Cara, e voltando ali pro sotaque, que tu não falou ainda, aí nesse tentando primeiro te momento... desdobrar, mas não tem consigo. problema, tu vai tentando, tu continua que o meu papel é voltar. Tia falou de sotaque, então. Fala, e teve resistência ao sotaque, o sotaque que o Charles tem, o que o TNT tinha, que Pois era uma é. coisa que pra nós era identificativo, Sim, mas sim. lá pra fora eu não sei. Pois é, eu tenho lembranças, assim, porque a coisa das gravações dos nossos discos, assim, eu lembro, assim, da minha vontade, né, de estar sempre colado no produtor, no Reinaldo tu Barriga. tava sempre junto. Eu lembro de curtir, ficar a todas as sessões, seja... Né, eu lembro de participar muito ali, né? E eu lembro de alguns episódios em momentos de gravação de voz, onde o Reinaldo Barriga, pedia pro Charles, cara, vê se tu não carrega tanto no tu, não sei o que, né? Será que não dá pra trocar tu por você? Pô, cara, mas nosso jeito de cantar. Chegava uma hora que ele né? desistia, coitado. Então eu acho até, Paulo, assim, que no decorrer do caminho, assim, das gravações, eu acho que até alguma coisa foi amenizada, né? Mas é impossível de tirar, né? Digamos, não é só o sotaque do Charles, né? Eu lembro já de, assim, recentemente a galera até me imitar falando, porque eu dou aula numa escola de música, e a galera às vezes me imita falando, e eu sei que é um sotaque do Bonfim. Eu tenho um sotaque forte também. Porque, enfim, se tu for pra Zona Sul de Porto Alegre, a galera já fala de outro jeito. Se for ali mais pro bairro, sei lá, Sarandi, né, Zona Norte, a galera tem outro jeito de falar, né? Então isso aí na hora, na nossa música, isso apareceu muito, né? Talvez E eu isso aí tenha até impedido de grandes clássicos, como Não Sei, como Cachorro Louco, como Entra Nessa, de terem se intensificado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas não serem músicas de trabalho no centro do país. eu acredito. Entendi. É isso. Paulo, até, por exemplo, eu escuto muito programas de jornalismo, quando eu acordo, tipo, 6:30 da manhã, eu já tô programa de YouTube, jornal. E aí a galera, cada um fala de casa, né? Claro. Os jornalistas falam de locais diferentes do Brasil, então eu acompanho muito sotaque diferente, tipo assim, Norte, Nordeste, galera de São Paulo e até daqui do Sul. E eu claro, né, no meu ouvido, e tem algumas vezes assim que, cara, ouvi uma jornalista, por exemplo, carioca, carregada na cheadeira, no carioquês, assim, às vezes o troço me incomoda um pouco. Mas claro, eu tenho que absorver um pouquinho aquilo e me deter no que realmente importa. E a gente sabe que alguns programas, aliás, se estuda para fazer isso, para tu achatar um pouquinho, horizontalizar a questão. Hoje tá melhor já, mas teve uma época que a pressão era maior mesmo. Então, assim, a gente voltando para nossa história, eu acho que realmente talvez tenha sido um dos impedimentos, entre aspas, que a gente cruzasse uma fronteira, né? Por exemplo, a Elis Regina. A Elis Regina, a gente sabe, ela tinha o sotaque mais carregado, mas quando ela foi pro centro do país, ela trabalhou isso. Eu já ouvi, nas biografias dela, ela fala isso, né? Então ela universalizou o canto dela, né? Por outro então, lado, enfim, é o sotaque, assim, que faz o TNT ser o TNT, né? É isso. Posso imaginar
imaginar e Essa é sem. muito louca, né? Cara, não posso imaginar sem. E não Paulo, tem e como. aí eu trago Ela até me também. deu o bolo. Pô, isso aí é. Como é que vai ter que ela me deu o bolo? Qual é a graça? Paulo, eu até falo... Tem vários cantores, e sem querer interromper o Tia, já interrompendo, tem vários cantores, né, aqui do Sul e artistas que quando vão pro centro do país, eles já chegam lá e dizem, agora eu tô no centro do país. Aham. Sim. Né, já começam Mas... a fim de se enturmar, tipo, de... TNT nunca ficou muito preocupado, que tipo assim, a gente queria fazer o nosso bolo, ou o nosso bolo... né? Mas sem transformar nossa história por isso ou por aquilo. Sim. Talvez a gente tenha pago o preço e talvez a gente Mas tenha... isso que faz ser uma banda E autêntica. talvez a gente tenha também conquistado essa autenticidade decorrente mas desse comportamento. Né? A gente fica em devaneios e tentando achar alguma resposta para essa equação toda dos porquês. Uma banda como o TNT, né, é ainda, né, o que é, né? E isso não tem uma resposta definitiva. Mas uma coisa que também eu colocaria nessa equação é que a gente nasceu, né? O TNT nasce num momento histórico, digamos que, eu já até falei num outro momento sobre isso, que é uma questão de uma abertura, saindo ali um pós-ditadura, isso, né? exatamente. Que a galera, agora a gente pode, enfim, ir pra rua e tocar, né? E transgredir, e aí entra o Flávio também com as cavaleiras, exatamente, com putaria tem isso, e tal, é outra... E também tem o fato, que eu também acho, é que no momento que isso aparece, existe uma geração que está acompanhando, que, como o Charles falou agora há pouco, de movimentos de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, ali na Bahia, dando sequência ao Raul Seixas, que é o Camisa de Vento, né, em vários pontos do Brasil. Então, aqui só que apareceu para nós. Então, a gente aparece como, digamos assim, uma bandeira para uma geração que não tinha aonde se apoiar ainda. Né? Uma geração que não tinha uma banda de rock que estava aparecendo na TV e tocando no rádio. Né? O TNT aparece no momento que existia uma geração carente disso. Então, a gente acaba dando, no meu entendimento, também uma trilha sonora de uma geração que ainda não tinha uma trilha sonora. Sim, é verdade. Sabe? Eu já penso Mas tu isso. tem toda a razão, né? cara, tem toda a razão. Sim, é uma trilha sonora de uma geração. E é interessante que esse rock dos anos 80 e o rock nacional também tinha isso, né? Como é um momento que tu estava dizendo de abertura, me parece que o que a gente queria ali era se alinhar ao resto do mundo. Então é um rock muito parecido com o rock americano ou inglês também, né? Nos anos 90 é um rock mais brazuca, daí já começa a ganhar uma identidade mais nacional, esse Skank, Raimundos. Mas nos anos 80 é esse rock o que a gente queria, me parece, era esse rock de fora, porque a gente se sentia meio fechado mesmo, né? E também os festivais, né? Isso aí a gente já percebia, quer dizer, a gente queria viver o que todo mundo estava vivendo. Isso. Né? E eu acho que a gente puxou isso de uma certa maneira, com bandas que vieram depois da gente, que existe a possibilidade. Claro, hoje a gente tem outros fenômenos, como, digamos, a internet, que a gente também esteve presente, onde as coisas aconteceram, né? O computador dentro da casa das pessoas, ali já no finalzinho dos anos 80 aparecendo, né? Os primeiros PCs, né? A gente viu a gente estava presente em todas essas mudanças, né? É muito, e agora o Charles também. tá com problema na cadeira ali, eu tô vendo. O Charles tá caindo devagar aí, desculpa te interromper, tia. Quando o tia tá falando, o Charles tá... E eu tô preocupado com isso. Ô, Rafa, tem uma cadeira aí pro Charles, vou pegar uma outra cadeira. Só, desculpa te interromper, tia. Eu tô de canto de olho aqui vendo o Charles. Ô, Charles, peraí que a Rafa tá trazendo a cadeira aí, Charles, pra trocar. Aqui agora. Não, tá boa. Tia, desculpa te interromper, tia. Não, mas era isso. Eu acho tão legal, viu? Porque, Paulo... A cadeira tá contra mim. Paulo, vem, Rafa. Não, tá ótimo. Tá ótimo. É? Vai manter mesmo? Tá. Se eu começar a sair da... Tia, pode concluir. Não, eu acho tão legal, cara, a gente falar sobre isso, porque é muito mais, né? É um diálogo sobre sociologia, sabe? Exato. Sobre, sei lá, antropologia. A gente faz parte de uma história, né?
de comportamento, né, cara? Cara, a gente não fala sobre as roupas que a gente usava, né? A gente via a galera nas capas de disco e... mas olha só como é que os caras se vestem. Isso. Né? A gente foi atrás de tudo. O cabelinho, a franja, a gravata. A gente explorou tudo isso, a gente mergulhou de cabeça nessa história, sabe? E, inclusive, o submundo disso também. Quando tu pergunta assim, como é que foi lidar com a noite, Não, cara, sim, a gente lidou, mas a gente tava lá, a gente experimentou, assim, né? E, claro, cada um de maneiras diferentes. Tá? Mas tu também lidou bem, né, tia? Em geral, assim. Cara, eu acho que sim, a gente está vivo aqui, sabe, com competência para fazer o que a gente se propõe a fazer. Por exemplo, esse show do dia 19 é um show de extrema responsabilidade, sabe? Uma coisa, por exemplo, vou fazer um relato. Esse show que nós fizemos foi um show de extrema responsabilidade. A gente fez, né? Mas, digamos, porque foi ontem. Eu até... Para quem está ouvindo hoje. A nossa bateria de ensaios, né, nosso compromisso semanal de encontros semanais para os ensaios, para escolher repertório, montar uma equipe, ver como é que tudo é complexo. Não é assim, é complexo porque a gente tem que dialogar, a gente, às vezes um pensa uma coisa, às vezes outro pensa, até a gente chegar num ponto comum, mas o fato é que para que isso aconteça num show que tem praticamente, assim, com 1 mês e meio de antecedência, já apontando para uma venda esgotada de ingresso, né, com sucesso absoluto, a gente tem que entregar um material bom. E isso dá cria uma relação de responsabilidade muito grande, sabe? É diferente, assim, a gente vai ter que fazer um bom show para, sei lá, para vender, montar uma turnê. Não, a gente se propôs a fazer um show, e esse show com quase 1 mês os ingressos esgotaram. Deve ter gente vindo de fora para ver vocês. Exatamente. Agora, abrindo o celular, tem gente querendo ver onde é que eu compro. Pô, cara, sabe? Né? Então, e é legal, isso nos faz cada vez mais adultos, mais responsáveis. A gente está recebendo o pessoal de Curitiba, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte. Que estão vindo para ver o show. Rio de Janeiro. Cara. Uruguaiana, Florianópolis, enfim... Paraná também, de vários locais distantes aí. Tu tinha comentado uma coisa que me chamou a atenção, que Não Sei, Cachorro Louco, outra, não foram música de trabalho. Nem nunca mais voltar, nem Irmã do Dr. Robert. A Irmã do Dr. Robert a gente fez, acho que Globo de Ouro com ela. E o Dr. Robert foi sim, tocou, me lembro que fazia parte da programação das rádios do Rio de Janeiro. Mas o último disco... O Zeb foi música de trabalho. O Deb. Ana Banana foi música de trabalho, que nós tocamos ela no Chacrinha na época. Também. No Chacrinha, então foi música, eu tô me lembrando pelos programas de TV. De TV que a gente fez. Mas a música de trabalho também era música que as gravadoras mandavam pro rádio. O que priorizava era a música que não era Não Sei, não era Cachorro Louco, nem nunca mais voltaram. Nem conheceram. Não, mas só quem tinha o disco. E a que vocês atribuem o sucesso dessas músicas? Me parece que pode ter relação com aquele bom, não, mas antes já era muito sucesso. Mas teve um disco ali nos anos 2000 que saiu que é o Vinte Sucesso Remasterizado. Que entregou para uma geração nova. Na verdade, para a coisa acontecer no centro do país, a gente precisava ficar lá. E a gente tinha nossas famílias, nossas namoradas, assim, nossos pais, nossas mães. A gente passava grandes temporadas lá. A gravadora nos permitia que a gente ficasse um tempo em São Paulo, um tempo no Rio de Janeiro. Mas só chegava um tempo que a gente encheu o saco. Dali a gente partia para fazer show em outros lugares do Brasil. Voltava, fazia shows aqui, voltava para lá, ficava. Chegava uma hora que a gente encheu o saco e disse, não estamos mais a fim de ficar ali, vamos voltar para Porto Alegre. A gente respirava Porto Alegre. A gente estando aqui, nós trabalhávamos tanto quanto fazendo televisão e trabalhando lá. Então, a gente preferia ficar aqui do lado, dentro da nossa cidade. Mas é interessante, sim, do lado das nossas famílias, do nosso ambiente, né? Claro. Na nossa casa. E acho que a gente não tinha maturidade também suficiente para morar no centro do país. Sim. Porque eu me lembro que a gente passava longas temporadas lá e não era nada fácil, né? Algumas vezes em hotéis, muitas vezes em apartamentos alugados e não era nada fácil, uma época que a gente era menor de idade. Eu me lembro que a gente saía de Copacabana e atravessava o Rio de Janeiro a pé, de noite, de madrugada. Bom, era totalmente outro tempo também, como atravessar a Redenção aqui, que eu fazia isso direto para ir para a Cidade Baixa na noite, atravessava para lá e atravessava para cá. Hoje não existe. Era bem diferente do que eu escuto falar agora. Claro. Né? Mas por que foi difícil?
Porque eu acho que a gente não estava preparado Sim, pra o isso. guri, né, A cara? gente não tinha Só- maturidade suficiente para isso. E a gente também não impunha, assim como a gente não mudava a forma de cantar, não deixava aquele, né, aquela coisa gaúcha, né, de lado, a gente não impunha que tal música teria que ser a música de trabalho. A gente deixava os caras fazer do jeito que eles fizessem, tava ótimo. Talvez o que a gente mais quisesse era que desse tudo errado pra gente voltar pra cá. Tá, e por que vocês acham que fez sucesso essas músicas que não eram músicas de trabalho e fizeram tanto sucesso como Cachorro Louco, Não Sei, Nunca Mais Voltar? Vocês acham que pode ter relação com esse disco 20 sucessos remasterizados ali? Que ano é aquilo ali? 2001? Aquilo ali foi muito forte, porque aquilo ali apresentou o TNT num novo formato Pra que uma não existia geração antes. nova, É. né? Aquilo ali apresentou num formato que não existia mais. Porque o vinil tem esses altos e baixos, de repente ele é moda, de repente ele sai, de repente ele é febre, de repente ele não é mais. Né? E aquilo ali chegando no momento em que o CD Isso, tava isso. na Já, fita, era o CD. E vendeu bem aquele disco ali, né? Muito bem. Todo mundo tinha o 20 sucessos remasterizados, cara. Muito bem. Pô, do TNT, porque E teve tu de vê que outra, eles acho que teve fizeram. do Replicantes e E do tu vê que eles Garotos da Rua. botaram o que abre o 20 sucessos remasterizados é o Quem Procura Acha. Que é uma sonzeira, cara. Que é Que é uma uma baita sonzeira. música. Que é uma música que não era muito sucesso Não antes, é um né? lado A, assim, ó. Não totalmente é, né? 3 letra A, entendeu? É um A, B, né? Um ABB, sei lá. Ele não é um lado B E também. é uma música mais recente um pouco do que essas aí, né? Que a gente Quem tava... Procura Acha é o terceiro disco. Anos 90 Terceiro já. disco. É do terceiro disco, aquele da cama. Ah, sim, sim. Sim. Que é o que tem aquelas... Tem umas músicas... Noite Vem, Noite Vai também. Noite vem, noite vai. Não Que tem é uma medo da baita vida, que mais? Daqui pra frente. Isso. E aí, esse Amigo disco meu. foi importante, Deus então. quis. Deus quis. Pra uma geração nova conhecer vocês, eu acho, não. Acho que sim, né? Com certeza. A galera que Pô, hoje tem 35... Tem uma molecada aí que diz, inclusive meu mais velho, que o disco preferido do TNT dele, né, e de alguns outros que a gente vai falar ali nos comentários, é o terceiro. É esse aí. Que é esse que tem quem É o procurar. Noite Vem, Noite Vai. É. E o 20 sucessos remasterizados, só pra quem eventualmente não... É uma coletânea que saiu em pegaram de 2000 vários e- discos, né? Que saiu em 2000. 99 ou 2000. 2000, ano 2000. Saiu no ano de 2000 a coletânea. E ali tinha... Todos eu não digo. Teve outras músicas de sucesso de vocês, mas foi uma boa coletânea, né? Uma boa Cara, eu não me seleção. lembro qual- Vocês participaram dessa seleção de músicas? Não, Não. não. Quando Não? eu fiquei sabendo dessa coletânea, quem me levou foi um agente da RCA, que me achou em Porto Alegre. Tava trabalhando na Som Livre, me convidou para gravar meu primeiro álbum solo pela Som Livre, Charles Master. E me apresentou essa coletânea. Como assim, já te mostrou o CD já? Me mostrou Vocês o CD. vocês nem Cara, participaram, cara. eu tava morando em São Paulo nessa época. Fiquei sabendo. Cara, nem me lembro como é que eu fiquei Inclusive, sabendo. desde a Pelo grava- jornal, assim. Um troço meio. Tava Desde- trabalhando com cara. música lá, produzindo. Desde a gravação daquele DVD ao vivo pela Orbit, que a gente se reuniu para fazer, em 2003, a convite do Renato Sirotsky. Aham. Desde aquele álbum lá, que acabou a turnê em 2007, nós fizemos mais um disco pela Orbit, um trio, já no formato de trio, que o Márcio havia saído. É o Um por Todos ou Todos por Um disco que eu adoro também, que foi gravado por mim, pelo Tchê e pelo Márcio. Mas isso nos anos 2000? Por mim, pelo mano. Tchê e pelo Fábio, Eu não desculpa. conheço esse disco, Um Charles. por Todos ou Todos por Um. Isso anos 2000 já. E é um álbum. 2007, depois do DVD do TNT foi lançado um CD, 2005 ele foi gravado. Caramba. Chama Um por Todos ou Todos por Um, a gente fez de trio, eu, o Jay e o Fábio. Que legal, cara. E vocês tocam músicas desse disco no show? Tocamos tudo no ar desse disco. Esse O Mundo show- é Maior Que Teu Quarto. Ah, O Não, Mundo é Maior Que Teu Quarto é Quarto. do DVD, é 2003. Então, o Mundo é Maior Que Teu Quarto foi gravado por uma outra banda também, né? Pelo Cowboys Espirituais. que o Márcio Ah, fazia é. parte quando ele não gravou esse terceiro do TNT, Um Tá. por Todos. Ele estava no Cowboys Cowboys Espirituais com o Espirituais. Júlio Cara, Reni e e com até o Frank Jorge. eu acho. Isso. Até E com o esse- Júlio, né? Com o Júlio Reni. Um por Todos ou Todos por Um é um disco também, tem uma história meio Se curiosa. você colocar ali no YouTube, Um por Todos ou Todos por Um TNT, tem todas as faixas dele ali. isso. Interessante você conhecer. E você vai ele- gostar. Pois é, eu não conheço ele, o disco, ele tem. cara. Ele rapidamente, assim. Ele era digamos, era o segundo disco do contrato que a gente tinha com a Orbit. E é o meu preferido. Né? Aí a gente fez o de 2003 ao vivo, e aí tinha que fazer esse segundo disco para finalizar ali, cumprir o compromisso que a gente tinha. E aí a gente fez uma demo, né? E na época quem era o diretor artístico era o Teddy Correia. Né? Sim. Aí a gente gravou a demo, e eu lembro que ela foi e o Teddy não curtiu. Ele não aprovou a demo, né, cara? Aí a gente apresentou uma segunda demo, que aí foi o Charles
sabia que eu tinha umas músicas que eu tinha gravado, um outro material lá, aí o Charles tinha outras músicas também, a gente juntou tudo isso num pacote e mandou pro TJ, o TJ, agora sim, beleza, aí a gente gravou esse álbum. E aí eu acho que tem umas 4 músicas desse disco, que elas têm uma parceria e, né, uma produção ali, tem um lance de sequência, ela é muito bacana de ouvir. Com a galera do Skank, né, com o Henrique Portugal, né? Sim. E aí eu, enfim, eu fui pra lá com ele, o Charles que me designou a missão, né? Me despachou para Belo Horizonte, eu fiquei 2 dias com ele lá trabalhando. E aí, né, o disco conta a história por si só, né? Claro. O que eu vi é um disco muito legal mesmo. Eu Que adoro. legal, cara. Vai escutar ele hoje. O pessoal que estiver nos assistindo aí também, colocar no YouTube lá, Um por Todos ou Todos por Um, vai escutar um belo disco e talvez com músicas que fique até surpresa em se tratando do TNT. Hein? Sim. Convidar o pessoal para nos acompanhar no nosso Spotify, que agora está sob nossa administração. Sob direção de vocês, tá? Spotify Há uma semana, acho que faz 2 semanas que está. Há 2 semanas o Spotify está sob nossa administração, finalmente. Tem pessoal que estava reclamando, né? Que não conseguia fazer playlist. E que era uma coisa, tudo que era voltado e fala TNT, seja do Japão, da onde fosse, qualquer parte do mundo caía ali e era administrado por uma pessoa desconhecida. A gente teve que apresentar a documentação necessária a pedido de vários fãs, e daí a gente conseguiu organizar, agora está sobre nossa administração, a gente ficou zerado ali de seguidores, então todo mundo quiser nos escutar, e a gente está colocando tudo ali, colocamos release, colocamos fotos novas. Música mais ouvida aqui do Spotify Antes da gente encerrar, só, Charles, não sei, brevemente, tem uma história essa música? Não sei. Cara, é uma história... Porque às vezes também o cara escreve uma música e não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer o cara muita vai coisa tocando, pra mim. Então diga. O Tchê fez o riff e eu sou um cara muito... essa letra, na verdade, quando eu comecei a escrever... eu comecei a escrever pra gente, principalmente pra mim e pro Tchê, que a gente fazia as músicas. Eu disse, acho que eu tenho uma coisa pra falar nela, que é aquela coisa que a gente passava no dia a dia, do querer acertar, do querer fazer as melhores músicas, do querer não poder errar, mesmo com aquela... não maturidade que a gente queria ter, mas ainda não tinha aquela imaturidade. Eu adoro e aí essa música, eu sabia muita coisa que eu tinha que dizer, tipo, não sei se eu tô certo ou se tô errado, mas faço tudo que eu digo tudo que eu faço nesse mundo, eu sou eu, você é você, faço tudo o que quiser. Então eu comecei falando muito da gente, do que a gente vivia, do que a gente passava, desde de manhã até a noite compondo para fazer aquelas músicas, principalmente eu e o Tia, que ficávamos focados, né? Claro que recebíamos um amplo, né, carinho, né, auxílio luxuoso do Márcio nas músicas, canções que ele assina com a gente, mas eu e o Tia ficávamos mais focados de manhã à noite para fazer o material bruto, grosso e o maior, né, número de canções possíveis para poder escolher na hora que a gente fosse registrar. E Cachorro Louco tem uma história? Cachorro Louco tem várias histórias de vários loucos, né? Cachorro Louco é pra ser um doidão meio sem freio, né? Pra ser aquele cara, aquele maluco, aquele loser, aquele cara, né, aquele boêmio, aquele cara que não se preocupa com nada, só em fazer festa, ser feliz e tá cagando e andando pros outros. Tem tipo vários. Isso aí. Tem muita gente que chega pra mim e diz assim, cachorro louco. Tem muita gente que diz assim, cachorro louco ele fez pra mim. Cachorro louco ele fez pra mim. Fica se gabando, tipo assim, e acaba nos nossos ouvidos, né? Tipo, o pai do fulano de tal, que é meu colega, disse que cachorro louco o pai fez pra ele. Né? Então os caras pegam e tomam assim na mão. Então já vou deixar bem claro aqui, Cachorro Louco, quando eu e o Flávio, quando a gente fez o Cachorro Louco, quando a gente compôs a música, a gente não escreveu pra ninguém que não fosse uma única pessoa imaginária, tá? Que eram todos aqueles caras doidões que a gente via e que a gente achava muito engraçado, sendo mais jovens das turmas, dos caras mais velhos no Bonfim, no lugar onde a gente residia, no lugar onde a gente escrevia, no lugar onde a gente fez os primeiros acordes, né, na frente do Anne Frank ali, começando a fazer as músicas, e muitas vezes a gente escrevia pros caras e não podia nem dizer que era pra eles, porque senão a gente tomava um pau dos caras, que eram tudo mais velho do que nós. E pra fechar, Charles, Nunca Mais Voltar, porque Nunca Mais Voltar é uma música, tia, que eu nunca me esqueço, cara, eu era adolescente, me apaixonei por uma guria, fui pra... Ela morava no interior do estado, fui lá. E aí foi ruim, saí de lá descornado, a guria não me tratou bem, e aí eu me lembro de voltar de ônibus, ouvindo Nunca Mais Voltar
cara, chorava, sabe? Olhando Veio pra calhar janela, com o momento, as então. plantas passando, assim, eu pela Sim. janela, passava ouvindo nunca mais voltar, que eu nunca mais voltar pra aquele lugar e tal. Aí Eu- a trilha sonora do como momento da tua vida, bateu, né? assim, exatamente, cara. Isso eu devia ter, sei lá, 14 anos, 15, talvez. Qual é a história de nunca mais voltar? Tem relação com isso, com uma desilusão? Bom, posso começar. Vai, claro, Jeff. Na época ali eu tava morando onde a minha mãe mora atualmente, ali no Bonfim, né? E eu lembro de estar... Eu e o Charles teve uma época que a gente comprou umas ferramentas, compramos cético, tico. Quase perdemos dedo. A gente, cara, tem as caixas estão funcionando. A gente fez fizemos. caixas de 4 alto-falantes, sempre usar os equipamentos. Compensado naval, Fazia, media, vai lá, comprava telinha, né? A gente fez, então aí, cara, e tem estúdio que tem umas caixas nossas. Né? nós fizemos. E eu lembro A de estar, cara, tá parafusando, assim, era quase meio-dia. Bicho. E eu tinha que dar uma chegada no Jotes, que era pertinho ali, no Felipe, que era ali umas... Pensa no 2, negócio 3 pra horas. acabar com a carreira antes de começar, né? Era meio-dia um solaço que eu tinha furado com as mãos tudo inchado, de, sei lá, arrebitar cantoneira. E aí eu saí, cara, eu lembro de estar na rua e aí me veio a melodia, né, do slide. O solo ali, o... O da introdução, né? Porque mesmo não sendo algo, né? Hoje eu toco, slide, aí o Márcio a gente vai tocar junto. Essa música é muito sentimento, né? Total, cara. E aí eu peguei, fiquei com aquela melodia na cabeça, eu acho que eu cheguei lá no Jotes, devia ter algum violãozinho, aí fiquei, né, fui rápido, assim, pra não esquecer, eu fui lá e fiquei tocando aquela melodia. E aí, né, eu sei lá se eu gravei. Aí eu não me lembro se eu gravei ou não, a gente nem fazia isso, né? Mas eu enfim, acabei de. Foi um troço que eu acabei dividindo com o Charles também. Já, né, se não conectasse rápido com alguma coisa, ele já dava segmento, já tocava, pensava na Sabe, melodia, Germano, numa letra. o Tia não porque eu tô na frente dele, mas o Tia sempre ele foi uma perda muito grande. Eu perdi o meu melhor amigo de infância naquele momento de gravar o primeiro disco do TNT, né? Com todas aquelas músicas que eu sabia que eram um sucesso, que era o Flávio, o Júpiter, né? Perdeu. Ele saiu do TNT, no momento que ele saiu do TNT. Perfeito. Né? Pra fundar os Cascaveletes ali. Pra fundar os Cascaveletes, eu assumia, né, a liderança, tal, todo um compromisso. E o Tia foi um cara muito responsável e muito competente, né? Então era um cara que a gente passava o dia compondo, né, que se precisasse, eu sabia que eu tinha um braço direito para em uma semana ou em um mês, se a gente precisasse, recebesse um telegrama para ir gravar lá, a gente estaria com o material na mão. Sim, eu tinha focado, né, querendo fazer. Eu tinha inúmeros artistas, músicos para colocar no lugar ali quando eu escolhi o Tia, tenho certeza e convicção que eu acertei. E isso que ele tá falando agora, por um desses motivos. O Tia, mesmo quando a gente não tava junto, ele comigo, eu com ele, ele tava ali, tu viu que ele pegou um violão, ele teve uma noção na rua, nós estávamos, provavelmente nessa época estávamos sim, fazendo repertório para um segundo disco, né, para um terceiro, e ele foi lá e pegou um violão lá na casa de não sei quem desafinado e ficou fazendo riff para não esquecer. Então isso aí foi muito importante nessa criação também do TNT, nessa responsabilidade e competência do Tia para ser meu braço direito, que é o que eu havia perdido, né? Eu sou um cara que gosta de compor, mas eu gosto muito de compor em dupla, em parceria também. Porque às vezes depois eu escutando a música eu digo assim, porra, eu nunca teria falado, nunca teria feito isso aqui, eu nunca teria falado aquilo ali. E sempre fica melhor, né? E a letra de Nunca Mais Voltar não tem uma história específica. Cara, eu não tenho uma história específica que eu lembre, Tia, né? Mas Eu acho que é uma coisa mesmo que veio a calhar com aquele sentimento do Tia, que era um cara muito sentimento. Então, aquela coisa de tô aí há horas, embora era de me mandar. Começamos a falar de uma história que a gente passava, cara. As desilusões nossas, dos nossos amigos, as coisas que a gente via na convivência da noite, né? De relações. Tem a coisa de ainda talvez digamos, um pezinho ainda naquele final de adolescência, de conflitos, de mudanças, né? Enfim, cara, a gente tava nos 20, 21 anos, né? Com sonhos, também lógico. Com perder, né? Com ausências, coisas ficando pra trás, com, enfim, pensando no futuro, né? Com cada um com seu drama pessoal, né, cara? Então a gente colocava isso enfim, na nossa arte, né, cara? Claro. E a gente continua fazendo isso, sabe? O legal é que a gente continua fazendo isso. Gurizada, foi um prazer receber vocês. Cara, coisa prazer boa conversar, ouvir um monte de coisa que eu sempre disso. quis saber. Como é boa essa profissão, às vezes, cara. De entrevistar pessoas que a gente admira e saber de histórias que eu nunca tinha tido a oportunidade de perguntar, agora eu sei, isso aí faz cara. com que a gente legal, fique viciado, né? A gente é viciado por palco.
Porque a gente acabou tanta noite, tanto baile, tanta coisa, que tudo que a gente faz durante o dia é ensaiar, é se preparar, tirar foto, ver a roupa, regular o instrumento, comprar corda, todas as coisas que a gente faz são para aquele momento ali, para o momento que a gente chega no palco, né? E isso aí, esse momento do palco é uma coisa que vicia muito a gente, deixa a gente muito, assim, é um momento muito prazeroso. Sim. Que é o que nos mantém, né? Muito obrigado, Charles. Prazer foi Tia nosso, Gomes, prazerão receber vocês aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Perimetral volta semana que vem. Acho que com a Ju Bublitz já, Rafa, não sei. Talvez não. Mas só pra matar a curiosidade no final, o show já aconteceu ou vai acontecer? Quem tá ouvindo na sexta-feira, o show já aconteceu. Então vamos deixar assim, sem edição mesmo. Mas o show ocorreria... vai ficar legal, vai virar até o título dessa desse nosso encontro, então. Mas o programa é no dia 17, nós estamos gravando no dia 16. O show é no dia 17. Né? O show é dia 19. Não, desculpa, o show é dia 19. Aí, agora tu ferrou mais o negócio. Nós estamos gravando no dia 16. O show é 19. E quando é que sai o... O episódio sai no dia 20. Não, então tava certo. Ocorreu ontem o mas show. Nós podíamos colocar um nome pra esse episódio, então, né? Como é que pode ser o nome? O show que iria ou irá acontecer, pode ser, mas é que eu quero botar TNT no... Eu tenho que chamar o clique, né, cara? Tem que botar TNT, Charles Master, e o show Luiz que já Henrique foi Gomes. ou já é? Pode ser. Vou... Já pensei, quem tá ouvindo agora, eu já pensei sobre isso e já dei o título, inclusive, né? Que vocês clicaram aí pra assistir e pra ver os podcasts. Vamos ver qual foi o título, então. Eu quero ficar curioso agora pra assistir. Valeu, até semana que vem.